Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou Juliana, tenho 37 anos, tenho um bebê de 2 anos e meio e já conversei no primeiro vídeo sobre o tema dessa semana, que é a Semana Internacional de Amamentação, e o tema é amamentação em volta ao trabalho, é possível. E o primeiro vídeo eu conversei sobre a licença maternidade de 120 dias e como conciliar a amamentação nesse período. E agora eu vou conversar sobre a licença maternidade de 6 meses, que é uma demanda que tem se discutido bastante, explicar, elucidar alguns pontos, desmistificar outros e a gente vai conversar brevemente sobre isso. É importante destacar com relação à licença maternidade de 6 meses, fazer o seguinte alerta. A licença maternidade de 6 meses, ela está contemplada a licença maternidade é um texto que está contemplado na Constituição Federal de 1978. Ele trouxe, ele legitimou que trouxe a consolidação das leis trabalhistas, que era de 1943. Ele legitimou que se trazia nesse texto legal. Então, o alerta que eu quero fazer é o seguinte: para alterar um texto constitucional, isso só é possível através de projeto de emenda constitucional, a chamada PEC. Sem uma PEC, você não consegue mudar a lei, texto de Constituição. Então, por que eu quero fazer esse alerta? Porque muita gente, em períodos eleitorais, muitas candidatas, as pessoas sempre trazem: eu vou lutar pela licença maternidade de 6 meses, porque não. A licença maternidade ela depende necessariamente de um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional. Não se muda através de projeto de lei, não se muda através de abaixo-assinado, não se muda através de manifestação de rua. Ela precisa necessariamente de um projeto de emenda Constituição. E já existe um projeto de emenda à Constituição que está em andamento, está em discussão na Câmara dos Deputados, no Congresso. Esse projeto é o projeto de emenda constitucional 64 de 2007. Como é que está o andamento desse projeto? No primeiro momento, foi feita uma comissão na Câmara e esse projeto foi aprovado em unanimidade para que esse projeto seja votado, seja discutido e votado na Câmara dos Deputados. O procedimento é, após agora o que acontece? Ele se aguarda ele entrar na pauta e ele precisa ser necessariamente votado em 2 turnos. Ele tem que ser aprovado em 2 turnos. Só fazendo parênteses, igual que aconteceu com a história da redução da maioridade penal, que também é texto constitucional, foi votado em 2 turnos. No primeiro perdeu, no segundo ganhou. Então, exatamente é o mesmo procedimento que vai acontecer com o projeto de emenda, com a PEC 64, que é a PEC a respeito da licença maternidade de 6 meses. Depois que essa PEC é aprovada em 2 turnos na Câmara, ela vai para o Senado e ela também vai sujeita a votação. Se ela é aprovada no Senado, tudo por maioria simples, ela vai para a sanção presidencial. Então, o alerta que eu quero fazer, como eu disse, exatamente não se deixem iludir por promessas eleitoreiras. Vou lutar pela licença maternidade. Um deputado estadual fala isso, um vereador, principalmente que no ano que vem no Brasil vão ocorrer eleições municipais para prefeito e vereadores. Então, só ficar esse alerta que não se muda a licença maternidade dessa forma. Então, para evitar cair no golpe eleitoreiro. Como é que funciona então a licença? Mas aí vem a pergunta, vocês podem perguntar, mas eu já ouvi falar que tem licença maternidade de 6 meses no Brasil. O que tem no Brasil é o seguinte: quando em 1900, acho que foi 2010, eu não lembro exatamente, eu não anotei aqui o ano, foi criada uma lei baseada nesse primeiro, acho que foi em 2010, se não me engano, foi criada a lei 11.770, que estabeleceu o programa Empresa Cidadã, dentre outros. O que é esse programa Empresa Cidadã? Ele estabelece licença maternidade de 6 meses para as empresas que aderirem e também já ele contempla servidoras públicas federais, estados e municípios. Então, na situação que a gente tem hoje, tecnicamente falando, os servidores federais
os estados e municípios já contam com direito à licença maternidade de 6 meses. No caso, a licença federal, o governo federal, se não me engano, já deve ter lei redigida. Em alguns estados e municípios que ainda não tem, é porque depende de redação de uma legislação específica para o seu município, para o seu estado. No caso, como é que funciona a licença maternidade de 6 meses hoje? As empresas privadas, elas vão pagar, no caso, o pagamento é feito por elas e elas recebem benefícios fiscais se elas aderem ao programa chamado Programa de Empresa Cidadã, da Empresa Cidadã. É importante destacar que tanto na licença maternidade de 6 meses como na licença maternidade de 4 meses, ou seja, de 180 ou 120 dias, é proibido que a mulher exerça função remunerada nesse período. E ela não pode, são dois entes, ela não pode exercer função remunerada e ela não pode colocar sua criança na creche. Esse período é exatamente para que ela possa se dedicar ao bebê, vincular, ter um cuidado especial com a amamentação e com o cuidado da criança nesses primeiros 6 meses. A proposta, então, no caso, que foi esses 2 meses, que as funcionárias têm 2 meses adicionais nas empresas privadas. As empresas privadas, da iniciativa privada, elas não são, como eu já mencionei anteriormente, elas não são obrigadas a aderir ao programa. Elas podem fazer isso, mas elas não são obrigadas. O que a empresa pode fazer, o que as trabalhadoras podem fazer quando a empresa não aderiu ao programa Empresa Cidadã? Elas podem, junto com suas uniões, suas organizações sindicais, negociar e tentar pressionar as empresas para que elas concedam licença maternidade de 6 meses. E até uma questão lógica, não é uma lógica de mercado, não chega a ser uma lógica de mercado, mas o resultado beneficia o mercado, na medida em que a mãe que tem acesso a uma licença maternidade de 6 meses, ela vai se sentir valorizada pela empresa. É indiscutível a questão dos benefícios da amamentação para a criança, de acordo com o que preconiza a licença, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, que eles preconizam que a amamentação seja exclusiva durante os primeiros 6 meses de vida, e eles não fazem isso à toa, eles recomendam isso porque existe todo um caráter de desenvolvimento da criança que é favorecido com a alimentação exclusiva de leite materno. Nada de chazinho, nada de suquinho, nada de frutinha, nada de mingauzinho, nada de tota-tola, nada de nada, é só o leite materno. E o que acontece? A criança amamentada exclusivamente por 6 meses, ela vai ter um desenvolvimento de saúde melhor, ela vai ficar menos doente, vai acabar tendo menos alergias, menos problemas, e isso vai acarretar para a mãe menos falta ao trabalho. Ela acarreta mais motivação, que a mãe vai ser, como eu disse, a mãe se sente valorizada porque ela pôde cuidar do seu bebê nos primeiros 6 meses, porque também não é fácil para a mãe voltar ao trabalho, não é fácil para o bebê, não é fácil para a mãe. E a questão de que a criança vai estar numa condição muito melhor de saúde, ela vai faltar menos ao trabalho. E isso reverte de uma certa forma, em lucro indireto para o empregador, que ele não vai ter que lidar com a ausência tão frequente da mãe, embora isso não devesse ser um problema. No caso, essa prorrogação já é oferecida aos servidores públicos, que no Brasil a gente tem os trabalhadores cujos contratos são regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e os trabalhadores, que são os servidores públicos, cujos contratos são regidos por a Lei do Servidor Público, que é 8.112, se não me engano. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ter aqui. Blá blá blá. Porque a gente lê um pouquinho, né? Porque lei é sempre meio chatinho, assim, de ficar falando. Não é que é chatinho, é muito detalhe para poder se lembrar de tudo. As servidoras, no caso, como eu já falei, a licença maternidade. Meu filho está aqui em volta. A licença maternidade pode ser ampliada pelo executivo de cada estado, como eu já mencionei, e de cada município. É possível verificar nas plataformas governamentais quais são os estados e municípios que já oferecem a licença maternidade de 6 meses.
A mãe recebe seu benefício, seu salário integralmente nesses 6 meses, e esse salário é sempre calculado baseado na média dos últimos 6 meses de trabalho antes da licença maternidade. No caso, as empresas privadas, como eu já mencionei, qual é a contrapartida que elas recebem do governo? Elas deduzem impostos federais, podem deduzir impostos federais do total da remuneração integral do empregado. Essa regra não vale, infelizmente, para as empresas que optam pelo regime simples de tributação. Essa funcionária, a trabalhadora, pode requerer esses 2 meses adicionais a partir do primeiro mês após o parto. E essa prorrogação pode ser, no caso, são 2 períodos, 1 mês mais 1 mês, para fechar os 6 meses. Uma vez que a ideia é que, como eu já mencionei, que o projeto de emenda constitucional seja votado na Câmara e no Senado, seja sancionado, e a partir desse momento, com a alteração do texto constitucional, as mães terão, todas as mães trabalhadoras, independente de serem funcionárias públicas ou regidas pelo CLT, elas terão acesso e terão direito à licença maternidade de 6 meses. Essa licença também, tanto a de 6 meses quanto a de 4 meses, se aplica também para a mãe que adota. O que mais que eu posso explicar? Basicamente é isso com relação à licença de 6 meses. E eu acho que é isso por hora. E agora o próximo capítulo será a comparação da licença maternidade no Brasil e na Alemanha e os índices de amamentação nesses 2 países. Eu já vou dar até uma palhinha, porque na Alemanha a mãe pode ficar em casa por um período de 1 ano sendo remunerada. E eu vou explicar outras coisas bem interessantes. Até já!